E aí, trabalhadores, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje, o episódio 8 aqui do Facilitando a Contabilidade para Investidores. Hoje eu vou falar para vocês da demonstração do fluxo de caixa. Então, iniciando aqui pela demonstração do fluxo de caixa, né? Basicamente, o que que é? Ele é onde você vai ver todas as entradas e saídas de uma empresa, né? Como alterou ali o caixa dela num determinado período. Então eu gosto de brincar aqui, né, que você vai olhar ali, por exemplo, de um período A, um período B, com seu próprio extrato do banco, vamos dizer assim, né? Vamos lá, como você olhar seu extrato do banco, vamos supor, em janeiro, e depois você compara ele a fevereiro. Ali vai ter tudo que entrou de dinheiro, tudo que saiu. E aqui a gente vai olhar da empresa, porém a gente vai quebrar em algumas frentes, né? A gente quebraria ali em três partes, vamos dizer assim. Tanto o fluxo de caixa operacional, que é referente às operações da companhia, fluxo de caixa de investimentos, que é referente a todos os investimentos da companhia, e o fluxo de caixa de financiamentos, que é frente à parte de financiamento dela. Então, como eu já comentei anteriormente, ele é durante um período, né, de A a B, então nas empresas aqui a gente vai olhar trimestralmente ou anualmente, e ele mostra aqui, né, basicamente o caixa, a gente consegue ver ele aonde? Lá dentro do balanço patrimonial que eu gravei o vídeo para vocês anteriormente. Então, se não viu ainda, volta no episódio anterior aqui que você vai ver sobre o balanço patrimonial, o que que é, como usar e algumas sacadas do balanço patrimonial. E o caixa basicamente fica ali do lado esquerdo, né, dentro do ativo. Ele é ali onde a gente vai ter todo o dinheiro ali da empresa, vamos dizer assim, né, fica dentro do caixa da empresa. Então vamos começar aqui primeiro pelo fluxo de caixa operacional. Basicamente é de onde a gente vai ver tudo que entrou e saiu do caixa da empresa referente aos atos dela, né? Referente às operações que ela fez que foram registradas naquele período. Então basicamente aqui algumas saídas, né? Vou trazer aqui o exemplo, por exemplo, da Ambev. Vamos supor que a Ambev fabricou 500 latinhas de cerveja cheia, né? Então ali vai sair o pagamento da matéria-prima para os fornecedores, para comprar essas latinhas, para comprar toda a parte ali das matérias-primas. Lembrando, né? É tudo que saiu naquele período. Não adianta ela ter comprado, se ela comprou antes, mas é quando ela pagou, ali sai do fluxo de caixa. Porém, se ela parcelou ali em 90 dias, a matéria-prima que ela comprou hoje só vai aparecer no fluxo de caixa daqui 90 dias. Mas ela vai estar pagando referente, talvez, o que já tenha pego lá atrás. Então, fluxo de caixa é o que saiu ali naquele período. Então, igual eu brinco lá com o seu extrato. Vamos supor que você fez uma compra e parcelou em 12 vezes de R$ 100. Se você olhar de janeiro a fevereiro, você vai ver que saiu ali R$ 100 de janeiro a fevereiro, uma parcela. As outras 11 parcelas, por mais que você já está com bem em casa, as outras 11 parcelas vão sair nos próximos meses. Então, basicamente, é referente a isso. Então, ali, vamos supor que ela fabricou aquelas 500 latinhas, saiu o pagamento para matéria-prima, fornecedores, pagamento de salário de funcionários, vai entrar tudo aqui na parte de operações, né, operacional. E tem a parte de entrada. O que que é a entrada? Basicamente é a venda que ela fez naquele período, né? Vamos supor que ela vendeu 500 latinhas ali para o cliente dela e também tem, né, o prazo de pagamento do cliente, mas naquele mês vai entrar alguma coisa que ela já tinha vendido anteriormente. Então vai entrar ali todas as vendas dela, vai entrar dentro do fluxo de caixa operacional. Quando a gente olha o fluxo de caixa de investimentos, o que seria o fluxo de caixa de investimento? Também é toda entrada e saída referente aos investimentos da empresa que foram registrados naquele período lá, de A a B, no trimestre ou no ano, né? O exemplo da Ambev, por exemplo, vamos supor que ela pegou uma parte do caixa dela que estava investido ali num fundo DI, né? Então, para quem não sabe, a empresa, tudo que ela tem de caixa, ela não fica parado numa conta corrente, vamos dizer assim, ela faz um investimento DI também, então ela deixa parado lá rendendo em cima daquele caixa dela. Então uma saída é quando ela pega parte daquele capital que estava no investimento, ou quando ela pega e investe ali em maquinário, ela investe para expandir a fábrica dela ou melhorar alguma linha. Então ela tira dinheiro ali dos investimentos e põe esse dinheiro alocado em algum projeto, alguma coisa do gênero. E a entrada seria ela pegar esse caixa, né? Vamos supor o lucro líquido ali que sobrou dela entra no caixa e ela vai pegar esse dinheiro aí e investir naquele fundo DI para esse dinheiro não ficar parado aqui, né? Ele vai ficar rendendo aos poucos, ele vai crescendo de pouquinho em pouquinho. Então, essa é a parte do fluxo de caixa de investimentos, né? Então, um exemplo também aqui, né, que pode ser entrada, seria o quê? Quando a empresa vende parte do operacional dela. Vamos supor que ela tem 10 fábricas e ela quer vender uma. Então, esse dinheiro entraria aqui no fluxo de caixa de investimentos. Um exemplo recente aí que eu trago, por exemplo, poderia ser se encaixar que seria a Oi. A Oi vendeu ali a parte de rede móvel dela, né? Então, esse dinheiro entraria aqui no fluxo de caixa de investimentos, quando ela concretizar a venda e entrar todo o dinheiro dentro do caixa dela.
E aí um outro fluxo de caixa, que é a terceira parte, seria o fluxo de caixa de financiamentos. O que seria isso, né? Basicamente é toda entrada e saída também de transições que a empresa fez naquele período, né? Então seria transições referente a terceiros, que seria ali dívidas de terceiros, e a parte dos sócios também, né? Que seria a dívida em relação aos sócios, vamos dizer assim. Os sócios emprestam dinheiro para a empresa utilizar esse dinheiro para crescer. E aí um exemplo aí de saída seria o pagamento de juros, né? Eu trouxe até aqui uma foto aqui do SEI. Para quem nunca viu, né? Aqui no canal a gente tem a carteira do canal. Acesse aqui o card para você ver aí de 0 a 50 mil com R$ 500 mensais. Então, basicamente, os dividendos ali que a gente recebe das empresas ou o juros sobre capital próprio é uma maneira de saída também dela, né? E aí, uma forma dela de pagar também os terceiros são os juros para pagar essas dívidas de terceiro. Então, é a saída de dinheiro da parte de financiamentos. Aí a parte de entrada, o que seria aqui? O que entraria na parte de entrada? Quando uma empresa toma dinheiro emprestado, né, ela pega e vira uma dívida. Então ela entra ali o dinheiro para ela e ela ganha a dívida, vamos dizer assim, né? Então todo o dinheiro que ela pega emprestado dos terceiros ou dos sócios, então entra ali a verba para ela e ela paga só os juros ou dividendos sobre juros sobre capital próprio ali. E também uma outra parte de entrada aqui seria o quê? Quando a empresa emite novas ações no mercado, então ela põe mais ações no mercado, ela capta dinheiro. Também seria uma entrada de financiamentos, né? Porque ela está pegando dinheiro ali de novos sócios ou de sócios já anteriores que aumentaram a posição. E aí, no final, a gente chega no fluxo de caixa total, que basicamente é o quê? Somando o FCO mais o FCI e mais o FCF. Eu vou mostrar para vocês agora o fluxo de caixa total da Ambev. Então, quando a gente chega aqui, né, eu peguei o fluxo de caixa total da Ambev aí, consolidado do ano de 2020, né, dos últimos 12 meses. Então, vai ter ali o lucro líquido do período que entra, o fluxo de caixa das atividades operacionais antes do capital de giro e provisões. Tem aí a geração de caixa de atividades operacionais e a gente chega aqui no fluxo de caixa operacional. Então, a Ambev, no ano de 2020, gerou 18,8 bilhões de reais versus o que ela gerou em 2019 de 18,3, 18,4 bilhões de reais. Aqui embaixo, a gente descendo, a gente chega no fluxo de caixa de investimentos, igual eu comentei com vocês. Então aqui vai ter toda a parte que ela gerou ou saiu, né, de fluxo de caixa de investimentos. Geralmente investimentos ela investe mais, então geralmente sai, né? Então o total aqui de 19 foi menos 4,8 bilhões e em 2020 foi menos 6,8 mais ou menos bilhões de reais no fluxo de caixa de investimento. Então saiu mais do que entrou. Então aqui tem descrições das linhas, né? O que entrou, imobilizado, toda a parte que ela fez de investimento em maquinário e fábrica. E aí entra aqui também a parte de fluxo de caixas de atividade financeira. Então, o fluxo de caixa de atividade financeira, ela tem também se é entrada ou saída, vai olhar tudo que ela tem ali dentro. Então, em 2019 teve uma saída de 12,2 bilhões de reais, em 2020 uma saída de 8,6 bilhões de reais. E a gente chega ali no final, né, com o caixa equivalente, que seria o fluxo de caixa total. Porém, como é que as empresas trazem, né? Por exemplo, aqui na Ambev, né? Então ela traz aqui se aumentou, teve aumento, né, que seria a geração de caixa, ou a redução de caixa. Então em 2019 ela teve uma geração de caixa de 1,2 ali bilhões de reais. Em 2020 ela teve uma geração de caixa de 3,4 bilhões de reais. Então ela gerou mais caixa em 2020 do que em 2019. E aí ele faz um comparativo naquele período, igual eu falei para vocês. Então ela iniciou no período ali de 2020 com 11,9 bilhões de reais em caixa. Teve o efeito ali da variação cambial no caixa, equivalente de caixa, mais a parte do aumento aqui que ela gerou de caixa, então ela fechou o ano de 2020 com um caixa equivalente aqui de 17 bilhões de reais. E no ano de 2019 ela tinha fechado com caixa de aproximadamente 12 bilhões, 11,9. Então a empresa gerou mais caixa no ano e trouxe essa parte. Bora lá para a apresentação para a gente finalizar. Então, bora para o resumão. O que seria aí o fluxo de caixa, né? A demonstração do fluxo de caixa. Ela mostra todas as entradas e todas as saídas da empresa de dinheiro naquele período. Lembrando de novo, se ela tiver financiamentos e tudo mais, e não entrou naquele período, não entra o dinheiro naquele período e não sai naquele período. Se ela tomou uma dívida naquele período, entra todo o dinheiro, porém ela vai pagando aos poucos, então só tem as saídas que saiu naquele período. Então você tem que olhar essa parte. E aí, no final, o que a gente usa, né? Para que a gente usa isso? Para ver se ela gerou caixa ou não durante aquele período. Então, durante aquele tempo, vamos dizer assim, né? Durante um ano,
ela foi gerando caixa, o que deu para ela investir mais, todos os investimentos que ela teve, onde ela investiu, o que ela não investiu, se ela cresceu ou não, como ela está usando esse caixa. Dá para a gente analisar ali se ela está usando mais para investimentos dentro de casa, para investimentos fora, o que ela está fazendo com esse caixa. E aí, eu vou depois trazer para vocês também um vídeo falando sobre o CAPEX. O que é o CAPEX, como usar, onde você usa o CAPEX, com o que você usa o CAPEX, né? Então, eu vou trazer para vocês aqui alguns indicadores, né, que a gente utiliza, por exemplo, o CAPEX sobre a depreciação e amortização, para saber se a empresa está em fase de crescimento ou não, investindo em depreciação e amortização de novos equipamentos, né? Se ela está investindo em novos equipamentos, melhorando essa parte dela. E o CAPEX sobre o fluxo de caixa operacional, que é o quanto ela usa ali para investir de tudo que ela recebe da sua operação. Então, para saber se é uma empresa que está em crescimento acelerado, se ela está só mantendo ali em crescimento normal, moderado, ou se é uma empresa que está tomando dívida para crescer. Então, ela usa tudo que ela gera de receita e ainda pega mais dívida para crescer mais ainda e dar um retorno maior lá na frente. Então, depois eu vou trazer esse vídeo aí para vocês, para a gente finalizar aí essa parte de contabilidade e como utilizar, né, as linhas e tudo mais. Então, se você gostou do vídeo, peço que comenta aqui embaixo o que você achou aí dessa série, o que você achou desse vídeo, se faltou alguma coisa, se ajudou você, deixa aqui embaixo, aqui, comenta, deixa o like já para ajudar a gente a entregar esse vídeo a mais pessoas e mais pessoas conhecer o canal. Então, trabalhadores, se vocês gostaram do vídeo, peço que deixe seu like, que ative o sininho para receber todos os conteúdos novos que eu trago aqui no canal, e eu trago vídeos todas as semanas para vocês. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Valeu, trabalhadores. Obrigado.